vivendo um novo tempo, vivendo as promessas de Deus para nós. Nós sabemos que quando nós falamos em promessas, não existe promessas para o que passou. Não existe promessas para aquilo que ficou para trás. Quando nós falamos em promessas, nós estamos falando em algo que virá, em algo que está à nossa frente. E aqui nós vamos ler em Isaías, o capítulo 43, o versículo 18 e 19, que diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O 19, eis que faço uma coisa nova agora, sairá luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meus queridos irmãos, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos viver olhando para aquilo que se passou. É importante nós começarmos tudo muito bem, nós criarmos uma boa base. É importante nós andarmos bem, procurar fazer o correto, mas o mais importante é saber como tudo vai terminar. Nós precisamos começar, nós precisamos andar bem, mas principalmente nós precisamos terminar bem. Nós não podemos deixar que as coisas terminem de uma situação não boa. E para isso nós precisamos caminhar, olhando para a frente, esquecendo-se das coisas que já se passaram. Talvez você já passou por uma luta, talvez você já venceu uma grande luta, talvez você passou por uma situação lá atrás e resolve ficar vivendo daquilo. Nós não podemos. Se nós formos analisar ali, Sansão, aquele homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, e ele nasceu, foi ensinado por seus pais a viverem como ele teria que viver, um homem separado do Senhor, que Deus lhes concedia-lhes forças extraordinárias. E nós vemos que o primeiro passo errado de Sansão foi exatamente quando ele resolveu olhar para o passado, quando ele resolveu ver, sair do seu caminho para ver algo que ele não tinha necessidade, ele não precisava fazer. E ali começou a sua grande derrota. Ali deu-se início, porque ele era separado do Senhor. Ele não poderia tocar em cadáveres, em nada imundo. Ele não poderia beber bebida forte. Ele não poderia, ele era orientado, ele estava orientado por um monte de coisas. Que diz a palavra do Senhor que um certo dia ele matou um leão. Ele rasgou este leão e jogou o seu corpo no mato do lado e não contou para ninguém, ficou quieto. Depois de muitos dias, depois de alguns dias, ele passando por aquele caminho, diz ali no capítulo 14, no versículo 8 de Juízes, que ele, passando por aquele caminho, diz que ele apartou-se do caminho para ver o cadáver do leão que ele havia matado. Não havia necessidade, já estava morto, ele já havia vencido, ele já havia matado o leão. Para quê que ele tinha necessidade de se apartar do caminho para ver o leão que estava morto? E diz que ele se apartou do caminho e foi ver o cadáver do leão. E ao ver o cadáver, havia dentro do cadáver um favo de mel. E ele apanhou deste mel, tocou no cadáver, se contaminou e ainda por cima
levou do mel e contaminou o seu pai e a sua mãe. Então nós podemos tirar deste versículo de 14 de Juízes, capítulo 14, versículo 8, que Sansão, apartando-se do caminho para ver um cadáver. Muitas vezes nós, você, eu, nos apartamos do caminho para ver algo lá de trás, algo que se passou, algo que já está encerrado, algo que já terminou, que não existe mais. E não há necessidade. A necessidade que nós temos é de caminhar para frente, é de rumar em direção ao Senhor, é de caminhar os caminhos do Senhor. E muitas vezes as nossas ansiedades em relação ao futuro é causado por traumas e mágoas do passado. Mas Deus nos chama para deixar todas essas coisas para trás e seguir em frente. Em Isaías, capítulo 43, o 18 e o 19, nos lembra que Deus está fazendo algo novo em nossas vidas, que precisamos esquecer o que passou e olhar para o futuro com esperança de que o Senhor, Ele nos dará a vitória. Nós precisamos viver a plena expectativa do futuro que Deus tem para nós. Precisamos confiar nele e manter a nossa fé firmada nas suas promessas. Em Filipenses, no capítulo 13, versículo 14, Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e o 14, nos encoraja a esquecer o que está para trás e seguir em frente e alcançar o que Deus tem reservado para nós. Precisamos nos concentrar e crescer espiritualmente e buscar a vontade de Deus, sabendo que Ele tem um propósito especial para as nossas vidas, sabendo que Ele tem um plano extraordinário para as nossas vidas. Mas este plano depende de nós, depende de que nós não nos apartemos do nosso caminho, que nós não fiquemos olhando para cadáveres, que nós não fiquemos olhando para as lutas que se passaram, para as lutas que já foram vencidas. Seja lá como for, tudo aquilo que se passou é coisa vencida, é coisa passada. Em um mundo cheio de incerteza, podemos confiar que Deus tem um futuro maravilhoso preparado para mim e para você. Precisamos deixar para trás as nossas preocupações, as nossas mágoas do passado e nos concentrar no que Deus tem reservado para nós. Vamos viver a plena expectativa do futuro. Vamos olhar para o futuro. Vamos ver lá na frente o que é que Deus tem preparado para mim e para você. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas uma coisa é certa: Deus tem algo extraordinário para nós. Mas nós precisamos olhar para o futuro, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos olhar para aquele que tem um plano estabelecido para nós. Basta nós não nos apartarmos para ver caveiras, para vermos nada do que ficou para trás, para nós não nos contaminarmos, porque talvez você possa olhar para o passado, talvez você possa ver o mel, como viu ali Sansão, e aí você poderá se contaminar. Que nós possamos estar focados no Senhor, na presença gloriosa dEle, e Ele nos dará a vitória. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.